Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Como estão? Bom, gente, então o tema desse vlog de hoje, eu escolhi contar um pouquinho para vocês sobre a minha viagem a São Paulo na semana passada. Gente, então assim, algumas coisas realmente que eu quero comentar assim com vocês. Bom, a viagem foi muito legal, né? Eu gostei muito de viajar para São Paulo, né? Fazia tempo que eu não andava de avião. E para São Paulo não tem jeito, né, gente? Eu acho que uma viagem para São Paulo de carro, de ônibus aqui de Bagé, sei lá, deve demorar dias, 2 dias. Nós fomos de carro até Pelotas, né? E a cidade de Pelotas, gente, fica mais ou menos 2 horas aqui de Bagé. Então nós fomos de carro até Pelotas e de Pelotas nós pegamos um voo para São Paulo. E assim, gente, foi bem tranquilo, assim, é uma viagem bem rápida até, né? Para São Paulo é 1 hora e meia. Então, se a gente for comparar até Porto Alegre de carro, por exemplo, aqui de Bagé, é mais ou menos umas 4 horas, mais ou menos umas 4 horas, por aí. Então, na verdade, um voo para São Paulo é uma viagem super rápida, né, gente? Uma viagem de 1 hora e meia, mais as 2 horas de carro até Pelotas. E foi bem tranquilo assim para mim o voo, mas como sempre, gente, o voo me dá muita pressão, sabe? Uma pressão muito grande na cabeça e me baixa a pressão. Então, geralmente eu durmo nos voos, né? Só que dessa vez eu acabei ficando com muita dor no ouvido, sabe? Porque eu acho que devido à pressão, a gente sabe, né, que afeta um pouco a audição e até depois, alguns dias depois do voo, eu ainda tava com um pouco de dor no ouvido, assim, sabe? Mas agora já passou. Então, a gente foi uma viagem bem legal e eu queria falar um pouquinho sobre a cidade de Limeira. Assim, gente, eu não sei, eu acho que eu tinha uma visão bem errada do estado de São Paulo, assim. Eu não conhecia São Paulo, nem a capital, nem o estado de São Paulo. E na minha cabeça, tanto a capital, né, quanto o estado era tudo uma loucura. A minha ideia era bem distorcida. Que, claro, né, eu não conheço a capital e a gente só vê, né, nos jornais, enfim, toda aquela cidade, aquele caos organizado que é São Paulo, né? E eu achava que todo o interior era assim também, que era muito barulhento, que era muito agitado. Mas daí eu cheguei na cidade de Limeira e me surpreendi com Limeira. Porque Limeira, gente, é uma cidade muito calma. Olha, eu diria que até uma cidade silenciosa. Tem uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que é Pelotas, que tem mais ou menos o mesmo número de habitantes que Limeira, 350 mil habitantes. E Pelotas é mais barulhenta que Limeira. E, claro, a infraestrutura de Pelotas, por exemplo, é bem mais precária que Limeira, né? Mas são cidades mais ou menos do mesmo porte. Mas eu me surpreendi assim com Limeira, achei uma cidade muito calma, muito bem estruturada, muito bonita. E realmente assim, para mim, Limeira foi uma surpresa. Gente, outra questão que eu queria comentar com vocês é sobre as conferências, né? Então, por que que eu viajei para São Paulo? Eu viajei para São Paulo porque eu fui participar de uma conferência cristã, né? Uma conferência bíblica que a gente chama, ou uma conferência cristã. Há 10 anos que eu reúno dessa forma, né? Uma forma fora do sistema denominacional, fora do sistema eclesiástico, e tem pessoas no mundo inteiro que reúnem dessa forma, né? Tem pessoas em várias cidades no mundo inteiro que reúnem assim, e em determinadas épocas do ano existem essas conferências que determinados irmãos de uma cidade fazem, né? Então, ali Limeira é a cidade com os irmãos mais antigos, né, do Brasil que reúnem dessa forma. Então, só que sempre que tem uma conferência, eles convidam, né, abrem o convite para o mundo inteiro, né? Quem quiser vir, que reúne dessa forma, que se chama Reunir ao Nome do Senhor, pode ir na conferência, né? Então, foi uma conferência grande, né? Geralmente a conferência de São Paulo é a maior que tem sempre, né? Nessa até foi um pouco menor,
porque os irmãos restringiram um pouco mais o número de pessoas, né, até para a logística ficar melhor, né, pessoal? Muita gente, né, atrapalha um pouco a logística, mas era um lugar bem grande, assim, um salão bem grande, né? Eu até coloquei lá no Instagram, nos meus stories. Então, mas de qualquer forma eles reduziram um pouco o número de pessoas e nessa conferência foram mais ou menos umas 400 pessoas que estiveram presentes. Então, era bastante gente mesmo e a gente não consegue conversar com todo mundo, nem conhecer todo mundo, mas eu conheci vários outros irmãos, né? Foi um momento bem legal, bem interessante. E, gente, como eu falei para vocês, são pessoas do mundo inteiro, né? Então, vem gente de todos os lugares do mundo. E foi aí que eu senti falta de estudar mais um pouco o inglês, né? Porque assim, gente, o espanhol, aqui na fronteira, a gente domina bem o espanhol. Porque, claro, né, gente, a gente tem muito contato com a língua, né, espanhola. Aí você pode me perguntar, tá, Dari, mas tu fez curso de espanhol? Tu estudou espanhol? Não, né, eu nunca fiz um curso, nunca estudei, mas eu, de certa forma, sei espanhol, como não me pergunte. Mas eu sei falar, eu sei, consigo falar, consigo compreender. Ah, perfeitamente? Não, mas eu consigo falar. E o interessante, gente, do espanhol é que a gente tem uma ideia muito errada. Porque, por exemplo, quando eu fui na viagem de La Plata, lá na Argentina, que também foi outra conferência, a gente acha que a gente vai chegar num país de língua espanhola e que o pessoal vai nos compreender, vai nos entender. Porque nós entendemos eles, né? Mas não é assim. Não é assim que funciona. É bem interessante, assim, e eu até queria entender o porquê, mas, por exemplo, nós brasileiros temos muito mais facilidade de compreender o espanhol do que quem fala a língua espanhola compreender o português. Então, quando a gente chega lá no país, a gente fala com eles em português e simplesmente eles não entendem. Tem que pelo menos saber um espanhol básico. Mas, como eu falei para vocês, o espanhol eu consigo me virar, né? Eu consigo. Não digo que eu domino a língua, tá, gente? Mas pelo menos uma acentuação do espanhol, nem que tu desenrole um portunhol, mas tem que dominar minimamente para conseguir se comunicar com o pessoal que fala em língua espanhola. Mas o que eu estava dizendo para vocês, pessoal, é que lá, por exemplo, tinha o pessoal do México, tinha o pessoal do Peru, tinha o pessoal do Canadá, tinha o pessoal dos Estados Unidos. Não me lembro se tinha mais alguém de outro país, mas acho que eram essas as nacionalidades. E o ruim, gente, é, por exemplo, assim, às vezes tem irmãos dos Estados Unidos que querem, eles vêm se comunicar contigo. E o que acontece comigo, tá? Vou falar do meu caso. Eu compreendo inglês, tá? Eu leio inglês, posso assistir um jornal, um filme, eu consigo compreender o contexto. Porque assim, eu fiz letras, né? Letras português, inglês. Mas eu não cheguei a me formar no inglês. Eu me formei só em português e literatura. Enfim, mas outra hora eu conto por que eu não me formei no inglês. Só que assim, gente, eu não consigo ter fluência no inglês. Para mim, a fluência no inglês ela é muito complicada. Quando eu vou falar, parece que me faltam as palavras. E aí a gente fica meio frustrada, porque a gente queria se comunicar ali, né? Com as pessoas na conferência e aí as pessoas de língua inglesa, né? E aí isso é sempre uma trava, embora eu tenha conseguido me comunicar com uma irmã dos Estados Unidos, de alguma forma a gente deu um jeito ali, né? Porque tá, eu não sou fluente, mas alguma coisa eu consigo falar. Eu falo, né? Alguma coisa eu desenrolo ali. E a gente conseguiu, assim, uma mínima conversa ali, mas eu senti muita falta do inglês. E só que assim, gente, eu nunca achei um método, sabe? Que me interessasse. Para mim, os métodos todos são muito cansativos, né? Eu não consigo, eu não consigo ter fluência no inglês porque eu não tenho paciência para ir no método até o final. Então, eu não sei. Talvez eu
pesquise mais um pouco um método que funcione para mim, mas até agora, gente, eu não achei nenhum método, que me prendesse, assim, sabe? Que eu tivesse prazer em estar estudando a língua inglesa, embora eu goste muito da língua inglesa, né? Eu gosto muito da língua inglesa, gostaria muito de ser fluente no inglês, mas eu tenho essa trava ainda, sabe? Essa barreira de achar um método que funcione para mim. Bom, gente, outro tópico aqui, tá? Como eu me senti nesses 7 dias? Assim, nós paramos na casa de uns irmãos, né, que nos acolheram lá na casa deles, então nós passamos os 7 dias com eles, né, e fizemos tudo junto, né, fomos para conferência, assim, foram dias maravilhosos, assim, eles foram irmãos muito acolhedores, né, muito queridos, né, e nós já conhecíamos ele. Não conhecia a esposa, né, do Luiz, mas eu conhecia ele, né, porque ele vem nas conferências de Bagé. Então foram dias muito, muito bons mesmo. A gente pôde conviver bastante, mas claro, né, gente, é uma convivência intensa. As conferências elas começam de manhã, né, 9 horas a gente já tem que estar lá no salão e vai terminar só às 8 da noite, com pequenos intervalos, né? E nos intervalos a gente aproveita para conversar, né? E as pessoas vêm conversar com a gente. Então é uma convivência bem intensa, né? E o que eu percebi nesses dias de mudança de rotina, dessa convivência bastante intensa que eu tive lá? É o aumento das minhas estereotipias, né? E isso eu tenho notado bastante. Sempre quando eu tô em contato social, eu aumento as minhas estereotipias. E claro, lá em São Paulo, como eu estava convivendo continuamente, intensamente, eu notei um aumento significativo das minhas estereotipias, né? Então, balançar as pernas, balançar os pés, roer as cutículas, não para quieta mesmo, eu não conseguia parar muito quieta, assim, eu tava sempre com uma estereotipia ativa, assim, o que eu percebi. E tá, né? E como eu lidei com isso? Eu sabia que eu estava mais ansiosa, eu sabia que eu estava mais nervosa, então aquilo era normal, né? Naquele momento ali, porque eu estava com uma convivência mais acirrada, por assim dizer, né? Uma convivência social mais intensa. Mas, assim, pessoal, na segunda-feira, nós saímos daqui na quarta e na segunda-feira eu já estava bem cansada, né? Porque as conferências foram sábado e domingo, né? Durante o dia inteiro. E nós ficamos até a próxima quarta, como eu comentei com vocês. Mas na segunda-feira, gente, aconteceu uma questão, porque eu esqueci da minha medicação da manhã e nós saímos. Saímos pela cidade, saímos a passear. E eu já estava bem cansada, e aí no meio do dia ali, eu acho que foi depois do meio-dia, 1 hora da tarde, aí começou a me dar uma crise assim bem forte. E até eu comentei com eles, né? E aí eles, né, prontamente, não, vamos pra casa, Dani, né, tu descansa um pouco e tal. Aí eu cheguei e tive que realmente tomar uma dose bem forte ali do meu remédio pra dor. Tive que me deitar, tive que ficar no escuro, tive que dormir um pouco, né? E realmente a crise foi passar, eu acho que já era umas 10, 11 horas da noite, assim, de fato, né? Embora eu não tenha ficado todo esse tempo, né, dormindo, né, gente? Mas a crise demorou mesmo para passar. Eu acho que eu posso dizer que eu fiquei 100% só no outro dia pela manhã. Então, aconteceu uma crise, né, nessa viagem. O que eu achei até que. Eu até achei que foi pouco, sabe, gente? Pelo nível da intensidade da convivência social ali, eu achei até que ok, uma crise tá, né? E uma crise controlável, né? Eu consegui controlar ali em menos de 24 horas, então, ok, eu fui bem, eu fui bem nessa viagem. Gente, outra questão aqui, o retorno da viagem. A gente levou um sustinho, tá? No retorno da viagem, no voo de Pelotas não, de São Paulo para Pelotas. A decolagem tranquila e tudo mais, mas aconteceu uma questão no pouso, né, em Pelotas.
a meteorologia estava muito ruim, né? Então tinham muitas nuvens, o tempo estava realmente muito fechado. E aí o piloto tentou fazer um primeiro pouso, né? Então ele realmente tentou pousar no aeroporto de Pelotas, mas não conseguiu. E daí ele, né, subiu novamente. Só que, bom, ele deu um primeiro aviso, né, que ia sobrevoar mais 10 minutos sobre o aeroporto de Pelotas e tudo mais. E nós tá, tudo bem, 10 minutos, né? Ok, daqui a pouco, né, o tempo melhora e a gente vai pousar. Só que não melhorou. Ah, e aí ele deu um segundo aviso, né? O piloto deu um segundo aviso que nós sobrevoaríamos mais 40 minutos sobre o aeroporto de Pelotas e se as condições meteorológicas não melhorassem, nós iríamos pousar em Porto Alegre. Aí nós ficamos sobrevoando o aeroporto de Pelotas por 50 minutos. Aí, gente, assim, né? Começa a te dar um nervoso, né? E aí começou a me dar mais uma pressão na cabeça, porque eu sempre fico com tipo uma pressão no voo, né? Mas aí fiquei um pouquinho mais nervosa, né? E normal. E aumentou um pouco mais a pressão da cabeça, a dor no meu ouvido e tudo mais. Mas tá, eu segurei a onda ali, né? E só que quando o piloto deu esse segundo aviso, eu comecei a olhar para as pessoas, né, do voo. E tinha muita gente que antes, muitas pessoas que antes estavam dormindo, estavam de boa, né? Aí tu viu que bateu, eu percebi que bateu atenção em todo mundo ali, né? O pessoal ficou meio assim preocupado, muitas pessoas também balançando as pernas e todo mundo assim, né, com os olhos meio tensos realmente, né? Mas no fim deu tudo certo. Ainda bem que nós não precisamos pousar, né, em Porto Alegre, porque senão nós teríamos que voltar de ônibus, mas deu tudo certo, nós pousamos em Pelotas, mas foi só o tempo da gente pousar e o tempo fechou de novo, assim, tava uma situação ali bem complicada ali no aeroporto de Pelotas, mas tá, deu tudo certo. E na volta, gente, depois que eu cheguei em Bagé, o meu cansaço era uma coisa assim, ó, inexplicável. Nossa, eu fiquei muito cansada, muito cansada. Recém, eu posso dizer que eu tô 100% recuperada, assim. E eu coloquei na minha cabeça, assim, eu disse, não, eu vou descansar, eu vou ficar em casa, eu vou tentar não fazer muitas coisas, né, nesses dias de férias aí, que eu tô em férias essa semana, para poder me recuperar. Então, o cansaço depois de uma viagem como essa, gente, é muito grande. A gente realmente cansa mesmo, assim, ó. Eu dormi muito, assim, depois que eu cheguei da viagem para conseguir recuperar, né, a mente e o corpo também. Mas agora eu já tô 100% recuperada. Bom, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Acho que até falei demais aí 21 minutos. Mas era isso. Foi bem legal a viagem, foram bem legais as compras que eu fiz, até nem deu tempo aqui de mostrar as compras, mas quem sabe outra hora eu volto aqui e mostro as comprinhas que eu fiz. Tá, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Então vamos fazer a leitura da história de Ana. Vamos lá então? Capítulo 3: O jantar. Na cozinha, Ana estava fazendo os últimos preparativos nas coloridas saladas antes de levar para a mesa. O jantar tinha sido preparado com os pratos que Lucas mais gostava. Sobre o extenso tampo de 20 lugares em uma redonda caçarola, um suculento gazpacho era a peça central. Havia também tapas espanholas, papas, ramon, pisto e um farto cozido madrilenho. Victoria tinha feito um verdadeiro banquete. A mesa estava preparada como em dias de festa, com toalha de seda em tons bege e dourado, arranjos de lírios brancos e taças com grandes aros. Tudo estava impecável. Quando os três chegaram, impressionaram-se. Nossa, quanto luxo, mamãe! Quem mais vem? Lucas olhou para a mesa desconfiado. Acho que não estou vestida para a ocasião, Isadora comentou, puxando vagarosamente a cadeira. Esse jantar eu fiz para as pessoas mais especiais da minha vida, a minha família. Vamos celebrar. Victoria ergueu uma taça de vinho, convidando para um brinde. Vamos celebrar, disse Martim, também erguendo sua taça. Todos se levantaram com seus copos e taças nas mãos, depois foram servidos por Dolores.
A família Castil, brindaram. Aquela noite parecia incomum para Lucas. A família aparentava ser a mesma novamente. Victoria estava sorrindo, jogando seus longos cabelos em direção ao Martim, fitando-o de canto e piscando o olho cada vez que seu esposo sorria, admirando-a. Isadora tinha largado o celular. Joaquim estava no colo do pai e ele, pela primeira vez em anos, sentia ter sua família de volta. O clima era tão amistoso que o caçula decidiu puxar assunto. Adorei o piquenique. A Isa cantou várias músicas, falou com a boca cheia. É? A sua irmã tem talento para o violão. Victoria olhou para a filha. Também andei de balanço, bem alto. Aninha me ajudou. Fez gesto esticando o braço para cima. Ah, é? Victoria olhou para Lucas, depois voltou a mirar o prato. Da porta da cozinha, Dolores observava a mesa, conferindo se não faltava algum utensílio. Percebeu que havia faltado uma travessa de salada. Chamou Ana e pediu para que a levasse. Ana saiu da cozinha e parou ao lado da mesa, esperando a autorização para largar o prato. Victoria olhou-a com estranheza. O que é isso, Ana? Apontou para baixo em direção a ela. Isso? O quê, senhora? Respondeu sem jeito. Você não percebeu seu estado? Estado? Olhava em volta. Na mesa, Lucas Martins e Isadora olhavam-se, sem compreender o que a mãe falava. Suas sapatilhas, Ana. Victoria franziu o senho apontando. Ana olhou para baixo lentamente, percebendo a poeira que as cobriam. Desculpe, senhora. Achando graça, Joaquim comentou. Foi o balanço, mamãe. Olha, girou na cadeira e mostrou os tênis empoeirados. No balanço? Agora eu te pago para você andar de balanço, Ana? Cruzou os braços, fitando aquele olhar verde brilhante em seu rosto vermelho. Não, senhora, falou baixando a cabeça. A culpa foi minha. Eu pedi para ela ficar e me ajudar a cuidar de Joaquim. Lucas olhou para a mãe. A cuidar de Joaquim? Está bem. Olhou-o semicerrando as pálpebras. Percebendo que a conversa não tomaria um bom rumo, Martim aproximou o rosto de Victoria. Acalme-se, sussurrou em seu ouvido e passou a mão em seus cabelos. Eu não entendo essa afeição de Lucas por Ana. Ela respondeu baixinho, mirando aqueles dóceis olhos negros. É só não fazer caso, sorriu distanciando-se. Ainda incomodada, Victoria puxou a cadeira para mais perto da mesa e segurou a haste de sua taça de vinho, concentrando seu olhar por alguns segundos. Por favor, Ana, deixe a travessa sobre a mesa e pode encerrar seu serviço hoje, falou, olhando em sua direção. Sim, senhora. Ana largou o prato e saiu, trancando o choro na garganta. Desconcertado, Lucas ficou observando Ana voltar para a cozinha, sentindo-se culpado pela situação. Não conseguia compreender tamanha hostilidade. Tudo isso por causa de uma sapatilha? Pensava atordoado. Percebendo seu olhar triste, Isadora sussurrou em seu ouvido. Não fique assim. Você sabe que ela exagera às vezes. Depois do ocorrido, uma névoa de constrangimento tomou conta daquele jantar. A alegria transformou-se em caras amarradas. Isadora escondeu-se novamente atrás do celular e Joaquim, sem entender o que havia acontecido, correu para o colo do irmão. Todos terminaram a refeição com os olhares fixos em seus pratos. Naquela noite, Lucas experimentou a mesma sensação de Ana após o episódio das taças. Cada garfada parecia descer como pedras por sua garganta. Durante o jantar, Victoria tentou melhorar o clima, puxando assunto sobre o preparo dos pratos, mas o silêncio predominava. Continuou em seu monólogo, enquanto puxava a fina pele de seu polegar com o dedo indicador, balançando freneticamente a perna. A batida de seu salto no chão foi o único som, além de sua própria voz que ecoou na grande sala de jantar. A sobremesa preferida de Lucas já tinha sido servida. As taças de sorvete estavam vazias e Joaquim parecia tocar uma melodia, batendo a colher no delicado cristal. Obrigada, estava muito bom, mas vou me retirar. Estou cansado. Lucas levantou. Mas já, meu filho? Victoria retrucou. Eu vou com você. Joaquim segurou a mão do irmão.
Então vamos, falou, descabelando o menino, que o olhou com cara feia. Eu também já vou indo. Isadora levantou com os olhos fitos no celular. Certo, boa noite. Victoria falou observando os filhos caminharem em direção à escadaria. Boa noite, Martim suspirou, passando a mão em seus cabelos grisalhos e olhando pensativo para sua taça de vinho. No segundo piso, Lucas largou a mão do irmão. Certo, vá para o seu quarto. Deu um beijo em sua testa. Mas eu quero dormir com você, fez beiço. Não, Kim, você tem que dormir em sua cama. Mamãe não vai gostar. Mas eu queria dormir com você, fez cara de choro, lacrimejando seus olhos verdes escuros. Até amanhã, Kim. Pegou novamente em sua mão e entregou-o para a babá, que o aguardava na porta do quarto. Lucas esperou os dois entrarem e foi dormir. Aquele jantar pesou-lhe como chumbo sobre as costas. Seus pensamentos estavam agitados, não conseguia pegar no sono. Não entendo, tudo por causa de uma sapatilha, revirava-se na cama. Depois de um tempo, decidiu parar de lutar contra a insônia, virou-se, ligou o abajur e fixou o olhar no teto, até que escutou um toque-toque. Mano, Joaquim sussurrava do outro lado da porta. Lucas sentou-se na cama. Joaquim? Entra! O menino abriu a porta e atirou-se sobre a cama do irmão. Sou eu, falou baixinho. Sim, estou vendo. Posso dormir aqui? Por favor, só hoje. Está bem, Joaquim, respondeu arrastado. Eu trouxe o Alfred, colocou-o sobre o colo de Lucas. Pode ficar, você e o Alfred. Lucas deitou-se de frente para ele, tapou-o com um macio cobertor bege e colocou Alfred em seu braço. Certo, agora vamos dormir. Está bem. Boa noite, mano. Boa noite. Deu um beijo na testa do irmão. Sem sono, Lucas ficou olhando para Joaquim agarrado em seu urso, lembrando o quanto sentia saudade daquele rostinho redondo quando estava em Madrid. De repente, sua voz fina rompeu o silêncio. Mano, falou com os olhos estalados. Vai dormir, menino, Lucas retrucou. É que eu queria perguntar uma coisa. A essa hora? Tudo bem, fale. Por que o Bernardo não saiu da barriga da mamãe? Surpreso, Lucas não conseguia responder. Ficou olhando fixo para o irmão enquanto uma lágrima intransigente escorreu em sua bochecha. Joaquim continuou falando. Eu estava esperando ele chegar. Queria apresentar Alfred. Já tinha até separado meu melhor carrinho para dar de presente. Por quê, mano? Por que ele não saiu de lá? Ninguém te explicou, Joaquim? Não, ninguém. Olhou triste para o urso. Lucas puxou o irmão para perto e o abraçou, abafando o choro em seu pijama. Todo esse tempo sem uma explicação, Kim. Por que você não perguntou antes? Distanciou-se, segurando-o pelos ombros, depois começou a secar as lágrimas com os pulsos. É que todo mundo parecia triste. Puxava as orelhas do coelho, balançando. Bom, é difícil explicar, Kim, mas existe uma coisa chamada morte. Tipo o que aconteceu com a tulipa? Isso. É como o que aconteceu com a nossa cadelinha. Mas ela viveu. Bernardo não saiu da barriga da mamãe. Olhou triste para o ursinho. Pois é, eu sei que é complicado. Mas um dia você vai entender. O que você precisa saber é que ele não vai vir. Está bem? Colocou a mão sobre o rosto do irmão, sem conseguir conter as lágrimas. Está bem. Joaquim consentiu, balançando a cabeça. Mas eu estou aqui. Lucas olhou nos olhos dele. Então eu vou dar o presente para você. Presente? Vou adorar receber. Abriu um sorriso enquanto as lágrimas escorriam. Joaquim olhou entusiasmado, pegou seu ursinho, abriu o zíper de sua barriga e tirou de dentro um minúsculo carrinho vermelho. Toma! Colocou-o na palma da mão de Lucas. Obrigada, Kim, falou com a voz embargada. Agora podemos dormir, estou com sono. O menino bocejou. Está bem. Lucas puxou o cobertor enquanto o menino já fechava os olhos. Depois que Joaquim dormiu, Lucas ficou um tempo deitado, olhando para o teto com um carrinho sobre a barriga. Em seguida, levantou e foi até a janela. Bom, gente, paramos por aqui hoje. Espero vocês para a próxima leitura. Tchau, tchau!